Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui com vocês em mais um vídeo no canal Marques Edu. Estamos hoje com mais uma no quesito Enem 2019, questão 96 da prova azul. E vamos lá, vamos rapidão para resolver essa questão, que essa é basicamente marcar, não vai ter cálculo, então é mais uma análise. A gente vai fazer essa análise de forma bem rápida, bem assertiva. Então vamos lá. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próximo a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se... Pronto, vamos entender primeiramente a situação para depois a gente ler as alternativas. A questão está nos informando que uma certa propriedade rural, ela tem aí linhas de transmissão que estão passando por cima dessa propriedade. Então, a gente teria meio que aqui uma linha de transmissão, está passando aqui em cima, e aqui embaixo a gente teria a cerca cruzando, certo? A cercazinha com as madeirinhas aqui. Isso aqui é um arame farpado, provavelmente, né? Então, o que é que a questão está nos afirmando? Que essa linha de transmissão, obviamente, né, que tem mais de uma linha, ela trabalha com tensão alternada, e a tensão alternada ela tem um campo magnético variável. Um campo magnético variável, ele tem uma característica bem interessante, que é aquilo que acontece em um transformador. Ela consegue induzir uma tensão em outra coisa, mesmo que não tenha um meio condutor. Ou seja, pode ser até o próprio ar. Através do próprio ar, sem ter contato físico, ela consegue induzir, né? Que inclusive isso é o que faz os carregadores de celular sem fio. Você encosta o celular em cima daquela basezinha, tem uma tensão induzida, tem uma bobina que fica na parte de trás do celular que vai conseguir fazer essa leitura e carregar a bateria do celular. Então é basicamente o mesmo esquema, certo? A gente vai ter uma tensão numa linha de transmissão, uma tensão muito grande, vai gerar uma tensão induzida, corrente elétrica vai passar assim, vai ter uma corrente, um campo nesse sentido aqui, e esse campo vai induzir uma tensão na rede, mas não na rede elétrica, né? Na rede de proteção, na cerca de proteção de delimitação do terreno, a famosa a cerca de arame farpado, ou até mesmo aquela cerca de telinha, certo? Então, o que é que acontece? Se chegar uma pessoa até aqui, vamos imaginar, certo, que essa cerca ela não está tocando, ela não tem nenhum ponto que está tocando o solo, certo? Ou seja, ela tem um esquema parecido assim, ó. Imagine que eu tenho uma bobina e do outro lado tem outra bobina. Se aqui eu não tenho um caminho para a corrente fluir, ela não vai ter nenhum problema, certo? Porque se o meu secundário está em aberto e o meu primário está fechado, aqui tem uma tensão que está sendo gerada, passando a corrente pela linha de transmissão. E se isso aqui está em aberto, não tem problema, porque a corrente não teria como fluir lá do outro lado, certo? Mas, se eu aterrar isso aqui, se eu de alguma forma fechar um circuito aqui, eu vou dar condições para que a minha corrente feche um circuito, ou seja, que passe corrente através dessa segunda, na nossa bobina que está representando, na verdade, aí a cerca elétrica, certo? Essa aqui não é muito para você, usuário normal, pessoa normal que vai fazer o Enem, é mais voltada para quem é técnico em eletrotécnica, que faz as engenharias elétricas e tal. Existe uma norma que é a NR10, que vai tratar de segurança em eletricidade. Essa norma tem uma partezinha dela que vai tratar de sistemas elétricos de potência, e lá nessa norma ela vai dizer que cercas elétricas devem ser seccionadas, ou seja, elas devem ser cortadas. De que forma? Não deve ser um arame único dando a volta em toda a propriedade. E outra coisa que a norma fala é que a cerca deve ser equipotencializada, ou seja, aterrada. Então aqui a gente já chega à nossa resposta. Por quê? Quando
uma pessoa chega e toca na cerca, essa pessoa ela está tocando, ela está pisando no chão, né? Então ela está aqui representando o terra. Esse símbolozinho aqui é do terra. Então se eu tenho uma tensão induzida e agora eu fecho um caminho para que essa corrente possa circular, eu tenho aí o choque elétrico. Se passa por uma pessoa, essa pessoa vai sofrer aí um choque elétrico e pode morrer. E isso é muito comum em regiões que tem muita incidência de raios, certo? O Nordeste é um dos lugares que tem maior incidência de raios no Brasil e no mundo, certo? Então é muito comum que quando há essa queda de raios, na verdade, quando há essa incidência de raios, os animais eles tendem a se esconder, eles tentam a se agrupar e ficar próximo da cerca, como forma de proteção. Só que, no caso, quando há uma incidência do raio e esse raio toca no arame, o que vai acontecer? Imagine que fosse um rebanho de gado. Então, todo aquele rebanho que está junto, molhado, na hora da incidência do raio, o raio vai percorrer justamente o caminho mais fácil, que no caso é o arame farpado. Pelo fato dos animais estarem tocando a cerca, a corrente elétrica oriunda do raio vai matar os animais. Nesse caso é muito, muito similar, só que a gente vai ter uma tensão induzida devido a uma alta tensão da linha de transmissão. Se a pessoa toca nessa linha de transmissão, a corrente vai fluir por ela. Se fosse um animal também, um animal aí qualquer da fazenda ou dessa propriedade, aconteceria a mesma coisa. Então, o que é que deve ser feito? Né? Você diz, se a pessoa está tocando a terra, o potencial vai ser diferente, vai passar aí a corrente elétrica através da pessoa. Então, o que é que eu devo fazer? Será que se eu aterrar é uma solução? E aí eu já falo a você, sim. Por que que aterrar é a solução correta? Primeiramente, é interessante que a cerca seja seccionada, ou seja, não tenha um arame único, que ela seja pequenos pedaços e cada pedaço desse, cada trecho, seja aterrado. Quando você aterra, você está fazendo com que a corrente escolha o menor percurso. Por quê? Quando você tem um circuito elétrico, imagine que eu tenho aqui um circuito elétrico, está chegando aqui uma corrente e eu tenho aqui uma resistência muito alta, altíssima, e aqui uma resistência muito pequena, certo? Se eu tenho uma corrente muito alta, uma corrente qualquer que está entrando aqui, uma resistência muito grande e uma resistência muito pequena, a corrente vai passar basicamente pela resistência menor. Quando a gente aterra a cerca elétrica, a gente está fazendo o quê? Dando para a cerca elétrica um caminho mais fácil para que a corrente percorra. Ou seja, é só a gente estar fazendo assim, está dando uma preferência para a cerca. Quando a pessoa tocar, ela não vai escolher passar pela pessoa, ela vai escolher passar para o terra, certo? Então ela vai fazer com que essa tensão induzida aqui no ato do fechamento do circuito não passe através de uma pessoa e sim através dessa resistência menor que é o terra. Por isso que o terra ele tem que ser bem adequado, não pode ser qualquer coisa. Às vezes a pessoa vai fazer uma instalação de uma tomada, aí quer pegar um terra e coloca um prego na parede. Aquele prego na parede ali não vai servir de nada. Tem que ser um aterramento feito na Terra, no planeta Terra. Não adianta você pegar um copo, botar areia dentro e botar o prego dentro, certo? Então, fazer o aterramento dos arames da cerca é a opção correta, então já é a letra A. Vamos analisar as outras alternativas. Letra B, acrescentar fusível de segurança na cerca? Não, eu não vou colocar um fusível na cerca porque a cerca não tem nenhum objetivo de conduzir corrente, e mesmo que tivesse, se eu colocasse um fusível, eu estou determinando ali a corrente máxima que ele vai poder suportar, então de qualquer forma passaria a corrente e poderia matar uma pessoa ou um animal. Realizar o aterramento da rede de alta tensão, se você colocar o aterramento na rede, você vai gerar um curto-circuito nessa rede, então não é uma coisa muito interessante, porque você ia fazer lá, traduzindo na linguagem nordestina, um pipoco nessa linha de transmissão. Então, não é uma solução adequada aterrar a rede. Realizar o aterramento, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Também não se instala fusível em rede de alta tensão. Então, a proteção de rede de alta tensão é de outra forma, não é através de fusível, não faz sentido. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão? Não. Por quê? Porque
se tem uma alta tensão, a própria questão informou isso, né? Que o que é que está acontecendo? A tensão está sendo induzida através do ar. Se eu isolar o fio, não vai influenciar em nada, porque a tensão continuaria sendo induzida através do ar. Talvez, se fosse encapado o arame da cerca, tudo bem, né? Ficaria isolado e aí não ofereceria risco. Mas encapar com isolante o fio de alta tensão não faz o menor sentido, certo? Então, letra A, fazer o aterramento da cerca elétrica para poder fazer a equipotencialização, pegar essas cargas e jogar, dar preferência para a corrente para que ela vá para o terra, é a alternativa correta. Então, letra A, de forma bem... Ainda bem, ó, esse tipo de questão aqui é bem fácil, né? Eu fiz uma análise completa aqui para você ter um conhecimento maior sobre outras coisas. Caso surja uma questão parecida com essa no futuro, você, através de análise que a gente fez aqui, você pode chegar a outras conclusões. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui, tirando alguma dúvida, fazendo alguma colocação, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não é obrigatório, mas você ajuda muito se você fizer isso, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!